Olá pessoas, meu nome é Lorena e esse é o Vire a Página, um cantinho para que eu possa discorrer sobre os meus pensamentos nos assuntos que me rodeiam, principalmente na esfera cultural, tipo livros, filmes, séries, etc. E para talvez despertar em você que está ouvindo agora um pouquinho dessas reflexões que eu mesmo vou fazer comigo mesmo, entende? Então, pode compartilhar comigo o que você achou. Nas redes sociais você pode procurar por Marcado com Letras, no Instagram, no Twitter e no Facebook, e deixa seu comentário lá ou sugestão, tá bom? Episódio número 8, as indicações de abril, livro com discussões sobre padrões de gênero, de preferência que não sejam contemporâneos. Em 2023, eu trouxe um desafio de leitura para ajudar vocês, e eu também, a diversificar um pouco as leituras desse ano. E se você não sabe do que eu tô falando, tem post fixo lá no meu Instagram, aqui no YouTube também, explicando direitinho todo o propósito do desafio queer, as categorias, como participar e etc. Nesse episódio, eu trouxe as indicações dos livros de abril, que são histórias que trazem discussões sobre padrões de gênero. E o que isso quer dizer para mim? Padrões de gênero, ou o que alguns chamam de etiqueta de gênero, são aqueles pensamentos enraizados culturalmente na sociedade, ocidental sobretudo, sobre como uma pessoa é vista como masculina ou feminina e como ela deve se comportar e ou se vestir. Você provavelmente já ouviu afirmações do tipo, homem não faz tal coisa, ou mulher tem que fazer assim, ou ainda, isso não é jeito de homem, isso não é jeito de mulher, essa roupa é feminina demais, essa roupa é muito masculina. Ou aquela velha separação entre coisas masculinas e coisas ditas femininas. Bom, isso muitas vezes impedem que as pessoas fiquem à vontade para se identificar com um gênero que não seja aquele que foi designado a ela, pois essas pessoas ficam presas a esses tipos de convenções sociais que ficam tentando adequar a gente às caixinhas impostas e que às vezes simplesmente não fazem muito sentido e faz a gente surtar porque a gente acaba não se encaixando nesse tipo de caixinha. E diferentemente do que a gente imagina, não são só pessoas trans que sofrem com padrões de gênero. Pessoas não binárias, pessoas de gênero fluido principalmente, mas qualquer um podem cair nessas amarras, nesse tipo de amarra invisível da sociedade. Histórias que questionam, que colocam em xeque, fazem a gente repensar nossos comportamentos, nossas falas, que podem muito bem estar reproduzindo esse tipo de padrão tóxico, são o foco desse mês. Eu confesso que foi um pouco mais difícil não repetir indicações anteriores e muito mais ainda achar histórias que não fossem contemporâneas, que trouxessem algo significativo sobre o assunto dentro da trama proposta pelo livro. Eu pedi indicações lá no Instagram, mas os comentários que eu recebi foram as que já estavam esperando na minha lista, porque não tinha mais nenhuma outra. Então, eu separei, talvez, os mais óbvios, mas são todas indicações muito pessoais e muito queridas, então, por favor, não deixe de me contar as suas, porque são assuntos extremamente importantes de serem debatidos. A primeira indicação é A Arte de Ser Normal, que saiu lá fora e aqui também em 2015, o que é interessante de observar, já que foi um lançamento quase que simultâneo. E a história gira em torno de David Piper, de 14 anos, cujo desejo é ser uma menina. A trama trata de questões de identidade de gênero de maneira bem levinha, mas sem deixar de trazer discussão mais séria sobre isso. É um livro bem fácil de ser encontrado por aqui e meio que já virou um clássico do gênero. Todos, Nenhum e Simplesmente Humano, esse é o título do livro. Ele foi traduzido do título em inglês, que é Symptoms of Being Human. Foi lançado aqui em 2017, lá fora em 2016. A trama é sobre Riley, que decide começar um blog contando tudo sobre o que entende sobre a sua perspectiva de pessoa não binária e de gênero fluido. Essa talvez seja o meu texto mais favorito dessa lista, está entre os meus favoritos da vida, porque aqui o que mais importa na trama inteira não é o sexo biológico do personagem. Nem o personagem, muito menos para o leitor. E não importa a gente saber qual que é o sexo biológico desse personagem. E eu quero chamar a atenção para um detalhe muito importante no pano de fundo dessa história toda, que é a escrita e a tradução brasileira. Eu não li o livro original em inglês, mas o detalhe da escrita é que ela é totalmente sem gênero. Isso quer dizer que nenhum adjetivo, nenhum pronome, nada é generificado, como no masculino ou no feminino. E fazer isso em inglês
é ligeiramente fácil, porque o idioma não lida com questões de gênero dessa forma. Só há um único momento em que a Riley é tratada como a Riley, como a personagem Riley, mas está se referindo à pessoa dela e não como o gênero dela como sendo feminino. E não há nenhum artigo na frente do nome Riley, não é o Riley ou a Riley, é simplesmente Riley. Na nossa língua portuguesa, que é um idioma todo trabalhado no gênero, fica muito difícil colocar os adjetivos e os tratamentos dos personagens não generificando esses personagens. E por isso, eu gostaria muito de aplaudir a tradução nacional, que ficou tudo muito neutro, muito encaixadinho, muito bem feito, para que o próprio leitor não fique questionando o tempo todo o sexo biológico de Riley, porque Riley é só Riley e ponto final. Tem vários conteúdos sensíveis nessa história, mas ela é necessária demais, importante demais, principalmente para as pessoas cisgênero entenderem o mundo fora da caixinha e do privilégio que é ser uma pessoa cisgênero na sociedade. A terceira indicação ela é repetida, mas eu também acho igualmente importante, que é uma ficção histórica. Então, ela entra aqui na parte de livros não contemporâneos, por mais que se fale de tempos modernos dentro da trama também. E essa indicação é o livro Meu Policial, onde a gente acompanha 3 pessoas presas a estereótipos e padrões de época e também a política do bem-estar e do bem comum, tudo entre aspas, tá, gente? Além do fato de que era literalmente um crime ser considerado homossexual na época e lugar em que a história se passa. A Marion, uma das personagens, questiona bastante os padrões de gênero da época, visto que ela própria é um pouco desviante nesse sentido. A história toda é meio questionadora, ela faz você refletir sobre diversos aspectos cotidianos e tá para ser um dos livros mais emblemáticos na minha vida. Também figurinha repetida de indicações aqui. Te Vejo na Final é um livro nacional disponível na Amazon sobre um jogador de futebol que sofre por ser gay. E bota sofrimento nisso, tá? Parte da história é dedicada a refletir sobre machismo, sobre a posição da mulher na sociedade, comportamentos considerados masculinos ou não, e tem o toque a mais de ser brasileiro, até demais nas referências e nas discussões. Muita gente vai se identificar com toda absoluta certeza e também vai parar para refletir sobre o tipo de fala e o tipo de comportamento que anda reproduzindo por aí. Rádio Silêncio, a minha próxima indicação da Alice Oseman, a autora de Heartstopper, que se tornou um dos meus queridinhos da vida, Rádio Silêncio, não Heartstopper. E esse romance é um jovem adulto, lançado em 2016, e é o que eu sinto que merece muito mais divulgação do que ele tem. Nele a gente acompanha a amizade da Frances e do Aled, que é um garoto muito peculiar, digamos. E aqui eu sinto que se eu falar demais eu vou acabar soltando spoilers. Mas em determinado momento da trama, a gente mergulha em reflexões sobre o que é considerado masculino e feminino, comportamentos socialmente aceitos, como viver com a pressão da sociedade sobre seu próprio corpo. É realmente uma bola de neve de questionamentos que talvez você não tenha feito, mas que muita gente faz todos os dias. Sério, eu amo tanto esse livro que eu não consigo dar uma opinião não enviesada sobre ele. Por favor, leiam os outros livros da Alice. I Was Born for This também traz uma reflexão sobre isso e é igualmente maravilhoso. Eu só não coloquei ele aqui para eu não ficar me repetindo tanto. Acho que a próxima indicação ela é bem famosinha. Eu li quando ele foi lançado em 2014, é um favorito também. Mas eu confesso que eu preciso reler com outros olhos, principalmente por causa de algumas polêmicas atuais. Mas mesmo assim, Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo continua extremamente válido hoje em dia. Ele é um livro jovem adulto, não exatamente contemporâneo, porque ele se passa algumas décadas atrás. E nele a gente acompanha o Ari e o Dante, cujas amizades fazem eles descobrirem mais sobre si mesmos e também sobre as pessoas que eles querem ser e as pessoas ao redor deles. A gente vê muito preconceito desse lado nessas páginas aqui, mas muito deles é diretamente ligado à visão de mundo dos padrões de gênero e de sexualidade da época e do lugar. Claro, ele traz muitas reflexões sobre a nossa sociedade atual e como ela foi formada a partir desses padrões que foram gerados anos e anos antes.
Diversificando um pouquinho mais a lista, eu trouxe uma indicação asiática histórica para vocês, que se chama Confissões de uma Máscara, de Yukio Mishima, que é um pseudônimo, aliás, e foi lançado lá em 1949. É um romance autobiográfico que conta a história de um adolescente que, no Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, descobre que é homossexual. Por trás da máscara que ele usa no dia a dia para se esconder entre as pessoas, ele sabe que não corresponde aos padrões convencionais e que terá que enfrentar conflitos e preconceitos, além de descobrir e construir sua própria identidade numa sociedade japonesa que, se hoje a gente acha que é muito padronizada e muito preconceituosa, imagina quanto ela era machista e ainda mais padronizada lá na década de 40. Agora a gente entra nas indicações que não foram traduzidas para o português ainda, e a primeira delas eu já indiquei lá em janeiro, que é Genderqueer, uma graphic novel autobiográfica da Maya Kobabe. Extremamente, eu enfatizo o quanto essa graphic novel é importante nas discussões sobre gênero e sexualidade. E como é uma autobiografia, Maya conta as angústias de se descobrir não binária e assexual num mundo em que padrões de gênero padronizam e estereotipam tudo, inclusive o jeito de você se vestir, o jeito de você cortar o seu cabelo, e também estereotipam a sua própria sexualidade. Lembrando que gênero e sexualidade são coisas completamente à parte. É uma história bem acalentadora, no sentido de que a gente consegue entender que talvez não estamos sozinhos, mas também é bem agridoce ao mesmo tempo, porque faz a gente perceber a crueldade das pessoas e que às vezes elas não percebem que elas estão sendo cruéis, porque elas estão inseridas nesses padrões. Lançado lá em 2021, The Queer Principles of Kate Webb é um romance histórico, olha só, eu trouxe um histórico para essa lista, com um toque de mistériozinho, mas bem leve, gostosinho de ler, cheio de piadinhas e embates em forma de diálogo, sabe? Com um final bem quentinho, assim, no coração, mas que ele traz questionamentos, principalmente de como um lord inglês deve ou não se portar, que roupas usar, com quem ele deve se relacionar. Traz personagens femininas bem fortes que basicamente carregam os homens nas costas, e ele é bem interessante porque é uma ficção histórica que traz isso tudo de pano de fundo, não entra em muito detalhe sobre muitas coisas, mas dá pra gente refletir nas entrelinhas. A Lady for a Duke é escrita por Alexis Hall, que é o mesmo autor de Procura-se um Namorado e a sequência, que é Esse é pra Casar. Ambos já foram lançados no Brasil, mas esse outro é uma ficção histórica, e ele tem muitos romances históricos, bastante elogiados, aliás. Esse é um deles, foi lançado lá em 2022. Eu ainda não li, mas eu só ouço elogios. E ele conta a história de Viola, uma moça trans que foi dada como morta na Batalha de Waterloo, que agora tem a oportunidade de voltar para a sociedade como ela sempre foi. Ou seja, uma moça trans. Um dos mais antigos nessa lista aqui, que é None of the Above, foi lançado lá em 2015 e é sobre uma garota adolescente intersexual que traz discussões, inclusive bem pedagógicas e bem biológicas, sobre o que, de fato, tornaria uma pessoa um menino ou uma menina ou algo completamente diferente dessa dicotomia. Fala muito sobre a diferença entre gênero e sexo e principalmente como os dois não estão necessariamente ligados. É um texto bem pedagógico que ensina principalmente sobre tolerância e acolhimento. Então é isso, essas foram as minhas indicações de leitura de livros com discussões sobre gênero. Sei que a gente tem muitos outros textos que se encaixam nessa lista, mas eu tentei diversificar os gêneros para tentar agradar o maior número de leitores em potencial. E essa lista realmente me tirou da zona de conforto, porque apesar de, mesmo que em pequena escala, a maioria dos livros com temática LGBTQIA+, eles tratam gênero, mas poucos deles não são contemporâneos. Então, se você tiver mais indicações, por favor, traga pra gente. Me fala se você já leu algum deles. Fique à vontade para deixar seus comentários no Instagram, no YouTube. E me conta também se pretende ler algum da lista e compartilhe com quem você acha que vai se interessar. A gente se vê na próxima. Antes de finalizar, eu gostaria de contar que o podcast está disponível em todas as plataformas de áudio e de podcasts e também no YouTube em formato de vídeo. Para encontrar, é só pesquisar por Vire a Página ou Marcado com Letras, que é o nome do meu site literário, também Instagram e também é o nome do canal do YouTube.
Então, se você conhece alguém que se interessa por esse tipo de conteúdo, recomenda o canal, recomenda o podcast e compartilha por aí para ajudar esse tipo de informação a chegar cada vez mais longe. E é isso, a gente se vê na próxima.